A graça e a paz seja com todos. Te convido para fazermos menção da Palavra de Deus por meio dos Salmos, a Bíblia Sagrada. No Salmo 64, o rei Davi, ele orando ao Senhor, ele suplicou a Deus que Deus ouvisse a sua oração. Ainda ele sendo rei, ele sabia que sem Deus o reinado dele não prosperava. Ele sabia que tinha inimigos que queria ver o reinado dele destruído. E a igreja não é diferente. A igreja tem um inimigo que é Satanás. Ele tem legião de demônios a serviço dele para combater o crescimento da igreja. E nós precisamos nos colocar na total dependência de Deus para que o Senhor ouça as nossas orações, para que assim a igreja continue avante, crescendo, ganhando alma. E esses dias são dias tenebrosos, que a igreja precisa estar atenta, porque são dias trabalhosos. Satanás ele tem levantado adeptos para combater o crescimento da igreja, e precisamos estarmos atentos a isto. E veja que no Salmo 64, verso 1, Davi diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Davi, ele sabia que ele precisava de Deus para que ele continuasse avante o seu reinado. E ele ensinava Israel a se colocar na dependência de Deus. Ele incentivou Israel a buscar o Senhor. E veja que no Salmo 65, verso 4, ele continua dizendo: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Veja que Davi, ele reconhecia que Deus, por meio da congregação, por meio do povo congregar, Deus daria crescimento ao seu povo. Deus daria crescimento espiritual ao seu povo, para que continuasse avante, confiante nas promessas, confiante no que Deus falou. E hoje não é diferente. É necessário estarmos reunidos, congregando, para que assim o Senhor possa dar crescimento. Precisamos proclamar esta palavra, falar da grandeza, da bondade do Senhor, para que assim a igreja haja crescimento e esse povo se firme nas promessas, porque fiel é o Senhor para cumprir o que ele prometeu. E veja que no verso 5 ele diz: com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Deus, ele é a esperança de toda a humanidade. Todos que passam por essa terra esperam em Deus. E aqueles que estão em alto mar, eles esperam também em Deus, porque navegar é uma incerteza. As pessoas em alto mar não têm certeza se ele vai chegar no destino. Então a esperança dele está em Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nós precisamos
atentar para isto, levar as pessoas a confiar no Senhor, a crer que Deus é o autor, o criador de todas as coisas, e a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque foi Ele quem fez os céus e a terra, é Ele quem rege toda a existência, é Ele quem tem o controle de tudo, e não podemos perder o controle. Não podemos sair do controle do Senhor. E no Salmo 66, verso 20, ele diz: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Veja como ele se colocou na dependência de Deus. Em tudo quanto ele fez, ele se colocou na dependência de Deus. Analise a necessidade que nós temos de nos colocar na dependência desse Deus vivo, esse Deus criador de todas as coisas, para que assim obtemos as respostas que nós precisamos e Ele possa nos dar a oportunidade de conduzir pessoas ao reino dos céus, conduzir pessoas ao direito de salvação e vida eterna. Queridos, que Deus em Cristo nos dê a graça de permanecer firme, avante, confiante no Senhor, para que não venhamos desfalecer nos momentos difíceis, porque os dias trabalhosos já se deu início e não sabemos como serão os dias vindouros, e eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Jesus.